Tratamento radiocirúrgico das malformações arteriovenosas cerebrais. Aula apresentada pelo Dr. Evandro de Souza, no grupo de tumores da Divisão de Clínica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Meu nome é Evandro de Souza, a gente vai falar sobre a radiocirurgia das MAVs cerebrais. E o primeiro agradecimento que eu quero fazer ao Gustavo, ao Thales, ao resto dos residentes, colocar uma ênfase que a doutora Leila trabalha conosco lá desde os anos agora, desde 2000 e pouquinho, e que veio a somar muito no serviço e promete aí para frente uma casuística nossa que deve ser apresentada, que ainda sozinho eu não tive condições de fazer. Então, a gente vai falar sobre MAVE. Eu vou fazer, a gente não tem nada para declarar de conflito de interesse. Eu tenho que fazer uma declaração aqui que ao professor Dr. Manuel Jacobsen, que há cerca de 20, 24 anos me levou para enveredar para esse ramo aí da bracterapia e radiocirurgia. E depois eu fiquei tentando trabalhar aqui no Brasil, trazer máquinas para cá, e acabei basicamente me dedicando só à radiocirurgia. Hoje em dia eu só faço radiocirurgia. Os radioterapeutas do INRAD, todos eles, e do HCOR, nós trabalhamos, eu queria agradecer a todos, e aos físicos médicos do INRAD e do HCOR. Vocês vão ver que o físico médico é uma peça fundamental no serviço de radiocirurgia. Sem os mesmos, nós não seríamos, não se conseguiria fazer radiocirurgia. Então, aqui, até a Leila mostrou na aula dela, o livro do professor Lars Excel, em 1951 ele teve a ideia, em 1967 foi finalmente feito a Gamma Knife. Aqui ele, em 51 e 67, já um esboço de uma Gamma Knife que era na época. Nós aqui no HC, no INRAD, trabalhamos com acelerador linear e é um esquema de, mais ou menos, para vocês entenderem a foto. A gente trabalha, como eu disse, a doutora Leila, a gente trabalha principalmente com a doutora Luísa Carvalho, que eu faço um especial agradecimento à mesma, e estou lá por causa dela. A doutora Herbene, o doutor Mário e a doutora Rosângela, que trabalhamos juntos. E os físicos médicos, que sem eles nós não conseguiríamos ter chegado até aqui. Eu só quero aqui aproveitar a oportunidade, a doutora Leila mostrou no slide dela como é que faz, como é que é a geração de um fótons. Então, por gentileza, voltem à aula dela que vocês vão ver de maneira muito didática como que isso acontece. Esse é o nosso aparelho, o M3, é um aparelho acoplado ao aparelho de radioterapia. Aqui é um micromultilith, que são pequenas lâminas. No início eram colimadores redondos, ovais também, da Gamma Knife. E aqui vocês veem o que ela já mostrou, mas eu estou só mostrando para vocês entenderem de cada visão que o colimador tem do ângulo, a depender do ângulo que ele está vendo a lesão, isso tem uma forma no micromultilith. Hoje já tem aparelhos que, isso aqui é contínuo, faz toda a curva e o tratamento é mais rápido e melhor. Então, aqui é a Gamma Knife, que é aquelas que ela já diz, que são 192 fontes de cobalto. Só o paciente que move, o resto é tudo parado. E é importante, eu particularmente gosto desse método, principalmente para tratar lesões da hipófise, lesões do nervo acústico. Então, aqui está um ponto de 4 milímetros, um colimador de 4 milímetros, mostrando a concentração de dose e o decaimento de dose, para vocês verem que existe realmente um decaimento de dose muito alto no colimador de 4 milímetros da Gamma Knife.
Aqui foi o primeiro paciente tratado, foi em 2008. Essa paciente tinha um meningioma residual, um seio transverso. Ela foi a primeira paciente tratada em nosso serviço. A gente tratava com aparelho de estereotaxia ainda. Então, aqui é uma MARI, só para vocês, para dar uma elucidada, a colocação do aparelho, que esse é um outro aparelho, estereotaxia. A gente faz CT, faz a ressonância, faz a angiografia, e eu aqui também. Aqui essa foto, vocês veem que eu até tenho cabelo preto, barba branca, mas que o Rony está aqui. Então, é uma foto que vai me deixar saudades, porque, infelizmente, nosso amigo se foi. Então, aqui está o planejamento, depois daquilo tudo feito, aquelas curvas de isodose, que a doutora Leila bem disse. Então, a curva verdinha aqui, exatamente nesse caso, no acelerador linear, a gente trata a maior parte dos casos na dose de 80%. E na Gamma Life, na de 50%. Isso é uma definição, quer dizer, essa definição em termos de decaimento de dose. Tá? Isso é uma definição, quer dizer, nos dois, qual que dá menor sombra. Acho que esse tempo que eu não... Então, aqui está eu, a doutora Leila, trabalhamos lá no HCOR, com o doutor João Vitor, o Bernardo, hoje é o Christian Saraiva, que é o físico, e agora entrou uma moça, que é a Thaís. Então, só aqui está mostrando para vocês, rapidamente, só para vocês entenderem que o paciente está, a gente está fora, o paciente está entrando lá para ser tratado. Aqui é um paciente com neurogênio trigênio, que particularmente acredito que seja uma ótima opção. Esse slide foi o que eu achei assim, muito importante para vocês entenderem o que é a radiocirurgia. Eu vou dizer para vocês assim, eu sempre vou falar em radiocirurgia. Não vou falar em radiocirurgia estereotática, como a doutora Leila é um pleonasmo, e eu sou velho, já sou da época que, em 1992, tinha um artigo que falava sobre isso, só sobre isso. E eu acho mais correto falar radiocirurgia. Então, vou falar radiocirurgia. Então, o que acontece quando você tem uma dose de 1.600, por exemplo, deixa eu ver se me obedece aqui, o alfa-beta é próximo de 2. Então, você está tratando o paciente com uma dose de 75 mil, mais ou menos, porque vocês vão ver uma dose de 1.600, 1.400, dá uma dose de mais de 6.000 centígrados. Então, isso aí é o que a gente faz com que a radiocirurgia funcione, é o efeito radiobiológico, a depender do alfa-beta de cada tecido. Então, aqui é a curva de Kirchberg. Essa curva foi feita no acelerador de prótons, e depois, um pouquinho mais para frente, Flickinger, ele copiou, na realidade as duas são iguais, e dependendo do diâmetro, você pode dar dependendo do diâmetro, você pode dar uma certa dose. Né? Aqui, vocês veem que houve algumas perguntas com relação à radionecrose. O que acontece é o endotélio vascular, ele tem uma lesão. Isso faz com que ocorra uma queda na barreira hematocefálica, assim mesmo com uma artrose grau 1, e isso você leva a edema. A mesma coisa com relação a Kroger, os astrócitos tipo 2 e o oligodendro, que são as axônios mielinizados, que você lesa e pode levar também a edema. Então, a lesão, geralmente, é uma lesão progressiva da barreira hematocefálica. Existe uma necrose da substância branca. E a desmineralização progressiva, que também pode ocorrer posteriormente, levando à necrose de coagulação. As complicações nas MAVs, geralmente, elas acontecem ao redor, mais ao redor do 6º mês, também ao redor do 12º mês. Então, a malformação, vocês sabem melhor o que é malformação, quer dizer, é um defeito na morfogênese do leito vascular, né?
ou seja, uma anormalidade do processo de maturação dos capilares embrionários, que resulta na persistência desse estado plexiforme primitivo. 4.3 está errado isso aqui, eu vou corrigir. O sangramento varia de 2 a 4. Aqui está o que é a MAVE, e aqui está a população, ela estava errada. 0,14 a 0,8% da população apresenta a MAVE. As faixas etárias, com relação ao diagnóstico, são principalmente de 20 a 40, sexualidade equitativa, e o sangramento geralmente é 2 a 4% ao ano, risco de nova hemorragia é de 17,8% após o primeiro ano de hemorragia. Então, os tratamentos possíveis são embolização, quer dizer, primeiro tratamento é a cirurgia. Posterior, às vezes, embolização e às vezes radiocirurgia. Ou mesmo observação. Aqui nós ainda trabalhamos, tem a classificação de Sposter e Pons, mas a gente trabalha ainda, eu principalmente trabalho com a espécie de Martin, que foi a que eu comecei a trabalhar. Então a gente usa essa escala modificada pelo Dr. Evandro de Oliveira com relação às MAVs grau 3A, que são as MAVs superficiais, são 3 pelo tamanho, e as 3B, que são 3B pela drenagem profunda. Então, essas MAVs aqui, 3B, já vou adiantar para vocês, dá para vocês pensarem aqui que essa seria a melhor MAV para ser tratada com radiocirurgia. O que é radiocirurgia? É uma dose única ou em até 5 frações. Quer dizer, é uma teleterapia, já foi dito pela Leila, uma dose de 1 a 5 frações de energia ionizante a um volume alvo pré-determinado estereotaticamente, né? Aí que é legal, porque também aquilo que vocês perguntaram, que o tecido adjacente receba dose clinicamente significante. Nunca vai ser zero. Então, tudo bem, vocês têm algumas considerações e depois nós vamos discutir. Então, aqui está a categoria dos tecidos. A MAV ela fica na categoria A, que é tecido de resposta tardia, e o PTV, que é o plano de tratamento, tem tecido cerebral, tecido normal. Então está aqui a categoria A, porque aqui, o que acontece é que nós damos, na Gamma Knife não muito, mas no acelerador neonato damos 1 milímetro de margem aqui, e é tecido absolutamente normal. E tem também, às vezes, entre a malformação, tecido normal, não funcionante, porém existe. Então, essa característica de Larson para a gente definir e depois definir a dose. Aqui foi uma surpresa muito boa quando eu encontrei esse artigo, que é o que a gente anota, o que a gente marca, o que a gente define como needle time, como o tempo do needle. Na realidade, você sabe que é quando o needle começa a ser enchido e quando começa a haver drenagem. Então, aqui vocês veem que o needle time está aqui, já quando começou a drenagem, ele está cheio, o needle está cheio. Então, quando ele está cheio, o que a gente tem que marcar? A gente só irradia o needle, a gente não irradia nem veias aferentes, nem eferentes, artérias nem aferentes, nem eferentes, e as vias de passagem também não. A gente tenta não ocluí-las. Então, a redução do volume alvo, a cirurgia ou embolização, que a gente às vezes recomenda, em volumes menores, a gente consegue tratar com dose maior, e melhor resolução, menos complicações. Então, a embolização prévia elimina fatores de risco quando eles existem, reduz o tamanho quando necessário e realmente necessário, e reduzem o fluxo. O que acontece hoje é que a gente está vendo que mesmo com Onyx, a gente tem um índice de recanalização significante, o que não ocorria com Stoacryl, mas com Onyx eu tenho visto muitas recanalizações. Fatores angiográficos de risco de déficit neurológico, estenose venosa, roubo arterial, angiopatia de alto risco, hipertensão venosa. E esses fatores angiográficos precisam ser examinados antes da gente definir para tratar a malformação, como os aneurismas,
a pseudoneurismo, estenose, ectasia, hipertensão venosa, trombose e fístula. Então, é uma equipe para trazer para a MAVE, é uma equipe multidisciplinar, e os exames, geralmente o exame neurológico, somos nós que fazemos. Se possível, o exame neuropsicológico é muito importante, para a gente ver a progressão ou a regressão de algum grau psíquico. E, por incrível que pareça, em radiocirurgia, a gente às vezes vê em embolização, a gente vê mais melhora do ponto de vista psicológico do que perda, sabe? Depois a gente pode discutir. Tem a tomografia, a ressonância magnética e a angiografia dos 6 vasos. Os fatores angiográficos, né? O estenose arterial, o roubo, isso que eu já falei, hipertensão venosa. Aqui é o seguinte: quanto maior o volume do alvo da lesão ou outra lesão, maior o tecido do volume tecidual que você vai radiar. Então, isso limita a dose em todas as lesões que você vai tratar com radiocirurgia. Localização anatômica também, as estruturas adjacentes. Então, depende da patologia e quais as estruturas adjacentes. Então, as MAVES, ela tem um grau, a gente chama de alfa, beta, lá naquele gráfico que eu mostrei inicialmente, que aproxima de 3. Então, a gente tem que levar isso em consideração e ver onde que está essa MAVE. Se ela estiver próxima ao quiasma óptico, por exemplo, a gente tem um órgão que é um órgão de células paralelas, não então a gente trabalha com uma dose pontual no quiasma, ao contrário do resto do encéfalo, que a gente trabalha com uma dose mais sistêmica, uma dose diferente. Então a complicação no quiasma é muito maior do que no tronco ou outras vias, que são vias mais paralelas, então você tem uma lesão maior. As patologias associadas também são importantes, o tratamento prévio e o KPS. Eu já disse com relação aos aneurismas venosos. Então, as circunstâncias do diagnóstico: sangrou previamente ou nunca sangrou? Primeira questão, a comparação entre o risco estimado de tratamento com o risco de mal ficar sem tratamento. Então, isso sempre tem que ser levado em consideração: a idade, se sangrou, se não sangrou, condições gerais do paciente, estado neurológico. Pacientes com MAVES, a localização, volume, a arquitetura, já disse, performance num grupo, tem que estar tratando num grupo multidisciplinar, e as vantagens e limites do tratamento, né? Quais as melhores, depois nós vamos chegar a quais as MAVES melhores, que são candidatos à radiocirurgia, e quais os pacientes melhores para serem candidatos à radiocirurgia. O que a gente quer é uma evolução para a cura, e não que a gente não tenha muitas complicações da radiocirurgia, e nem também muitas complicações pós-radiocirurgia. Então, a cura, quanto maior a dose, com certeza, maior a cura, porém, maior o risco. Então, a gente hoje, a gente tende lá a tratar com uma dose não muito alta, seria assim, como a gente vê a MAVE como uma doença benigna, trata como uma doença benigna. Portanto, a MAVE é uma doença neurocirúrgica, ela deve ser conduzida por nós, mesmo porque quem faz o acompanhamento dessas MAVEs somos nós, e quem vê as complicações dessas MAVEs somos nós. Então, está aqui, eu já até acho que está repetido esse slide. Então, aqui está com relação ao grau 1, de Spencer e Martin, e grau 2 com certeza, a indicação cirúrgica. Coloquei a radiocirurgia aqui em algumas situações de contraindicação de se fazer a cirurgia. Praticamente são poucas. Algumas contraindicações, alguma doença que o paciente tenha que não possa, de forma alguma, ser submetida à cirurgia. E a embolização, se ela é curativa, e se curativa, acredito eu que a cirurgia ela é mais curativa ainda. Então, acho que para MAVE grau 1 e 2, o tratamento é cirúrgico. Em raras ocasiões, eu vou mostrar acho que 3 casos que eu tratei até hoje, mais uns 24 anos, com radiocirurgia.
As naves grau 3A, são a gente trata e orienta a tratar com embolização, cirurgia e, quando possível, radiocirurgia, quer dizer, um tratamento multidisciplinar. Já a MAV grau 3B, se não tem nenhum fator de angioarquitetura, o fluxo, ou não é próximo a alguma região radiosensível, como o nervo óptico, as coisas todas, então a 3B é preferencialmente tratada com radiocirurgia. E as grau 4 e grau 5, a gente tem tratado algumas com... a gente divide o dia, a gente faz esse daily, a gente divide ao dia, de segunda a sexta, a gente trata algumas lá. Eu vou mostrar para vocês algumas que nós tratamos com resultado dentro da literatura razoável, em torno de 40%, não mais que isso. 50%, 45% foi o que nós fizemos. Então, aqui está um trabalho que foi feito na UCLA, quando eu estava lá. A gente irradiou a reta mirável de suínos, que é a ligação entre a faringea ascendente e a carótida interna. E você vê aqui normal, tá? Aqui ela já com uma oclusão parcial, um pouquinho mais de... praticamente igual, que eu dei um zoom aqui. E aqui já sem a reta mirábile. Então, aqui está a reta mirábile no suíno, que eu fotografei, para vocês verem, quer dizer, como é legal. Essa foto, assim, para mim, ela é preferida, porque a gente vê direitinho como que é uma MAV na reta mirábile. É claro, não é uma MAV, a gente fez isso como que se imitasse uma malformação. E aqui vocês veem uma reta mirábile, depois que irradiou, veem que a localização foi bastante boa. A gente viu uma necrose nessa reta mirábile, não é? Essa foto, 1 centímetro, a gente deu um alvo pequeno e localizado de lesão. Então, tá as células endoteliais, esse espessamento da camada, a gente já viu aqui, e a duplicação da elástica, a musculatura lisa, deposição de colágeno e alinização. Aí depois a gente fez um gráfico que mostrou mais ou menos o seguinte, que quanto maior a dose, maior mais rápida a oclusão. Então, aqui está um trabalho original do professor Steiner, que também já faleceu, acho que o ano passado, e mostrou uma MAV de pacientes que foram submetidos à rádio e, por outro motivo, faleceram. E ele mostrou o processo histopatológico que nós mostramos, mas aqui bem bonito e diferenciado da oclusão, né? O que é aumento do colágeno, né? Espessamento da muscular e alinização e necrose. Na realidade, o que faz é uma trombose, uma morte da parede celular com espessura progressiva com diminuição de fluxo. Então, aqui é uma MAV que foi tratada com 1.800 centigraus, e que a gente, depois de 3 anos, a gente mostrou uma oclusão dessa malformação. Aqui é Ítala Milka, uma outra paciente com um tumor posterior ali a putânea, a ínsula, da região da ínsula para trás. Não são mais fáceis de serem tratadas. E a gente teve um controle de 4 anos pós-radiocirurgia de um bom controle. Digo eu que é assim, você vê que não é uma dose tão alta, é uma dose de 1.600 centigraus para você ter uma oclusão de uma MAV. Então, como não tem necessidade de dar com uma dose muito alta, a gente tem tratado com doses moderadas. Há uma paciente que eu falei para vocês que é uma paciente difícil, um caso que essa paciente ela já tem déficit. A doutora Leila viu essa paciente no ambulatório recentemente, ela tem uma hemiplegia. Quando nós irradiamos ela já tinha essa hemiplegia. Então, nós demos, é uma menina jovem, então ela 30 anos, mas ela, quando irradiou, ela tinha bem menos. Então, nós, com uma MAV grande, vocês viram, a gente deu 5.600.
E tivemos a sorte de ter essa embolização, essa MAVE ocluída. Vocês viram que ocluiu o compartimento venoso e ocluiu a MAVE, que eu vou mostrar aqui, 3 anos, né? E depois, aqui é o Patrício, peraí. Patrício. Estudei aqui. É o Patrício Vilagra, é esse mesmo. Então, mostrou toda a oclusão desse paciente, mostrou a artéria cerebral anterior esquerda, a cerebral anterior esquerda que sumiu, e a carótida artéria, dos dois lados. Então, é isso mesmo. É do Patrício Vilagra mesmo. Eu me confundi. Isso é do Patrício também, mostrando que houve uma oclusão. Mas isso não é comum. O paciente já tinha déficit. Então, não é para a gente ficar animado e começar a irradiar, que a gente vai ter muita complicação. Então, aqui é o Patrício de novo, como a gente fotografava quando o Rony estava aí. Eu aprendi a fotografar com ele, a gente fotografava vertebral, carótida da esquerda, carótida da direita e tudo. E quanto possível também a meningeia. Então, está aqui um outro paciente que foi feito. Esse paciente, o Romildo, foi um paciente que nós estávamos começando a fazer fracionamento de 600, fracionamento de 5 dias. E eu li um artigo do Marwan Hariz, da Suécia, e ele comentou que o trabalho dele ele fez com 700 grays, 700 centigrays. O que aconteceu? Eu falei, vou abaixar um pouquinho a dose, vou fazer 650. Acho que vai dar certo. Eu achei que era muito grande para fazer com dose única. E eu fiz isso aí, eu fiz 5 vezes 650 e esse paciente teve uma rio de complicação. Teve uma complicação, ele não tinha déficit, ele ficou paraplégico, praticamente ele anda, mas ele arrasta a perna, o braço, e foi um resultado desastroso. Depois de um ano, vocês veem aí que nós tivemos uma complicação definida ali dentro do lugar onde nós tínhamos irradiado. E isso mas o déficit não volta. Então, quando tem a radionecrose, é necrose irreversível. Né? Então, aqui está ele, e nós fizemos uma última radiocirurgia nele, porque sobrou. Então, você pode combinar a radiocirurgia. Às vezes você faz uma radiocirurgia, aqui foi por um acidente, né? Você faz uma radiocirurgia fracionada, ou você faz uma radiocirurgia numa dose, depois você, com o tempo, acompanha, e se teve alguma resposta, você pode concluir ou não. Mas nós vamos fazer algumas considerações com relação à reirradiação depois. Então, aqui nós fizemos uma reirradiação, no caso dele, foi muito pensada, ele veio, você vê que foi muitos anos depois, aí nós acabamos fazendo essa reirradiação nessa pequena MAVE, que também não tinha muita certeza, porque a veia de drenagem precoce, a gente sabe, eu também sabia, mas ali tem um pouco de nido, mas a early draining vein, a gente tem que considerar como a MAVE está fechada. Então eu tive um pouco de dúvida, ele já tinha o déficit, aí eu quis fazer. Então aqui vocês veem a MAVE que nós irradiamos, mais ou menos a MAVE que nós irradiamos anteriormente. Eu até acho que daria para ter feito dose única hoje, talvez nós fizéssemos, não teria feito funcionado. E depois o que sobrou da MAVE intranidal dele, que a gente fez na segunda radiocirurgia. Ele ainda nós não temos ainda o controle pós-segunda cirurgia. É um paciente meio que mágico, porque ele foi feita uma radiocirurgia nele na gama-nave. E aí eu falei, já foi feita uma radiocirurgia, tálamo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 de 500. Foram feitas 4 embolizações, primeiro foi feita a de 5, foi feito 5 de 5, esse foi feito 5 de 5, isso mesmo, está certo, 5 de 500, 5 vezes 5, 25, 2.500 centígrados. E aqui está o resultado 12 meses depois e 24 meses depois. A gente tem um resultado maravilhoso. É uma sorte, que foi sorte que a gente achou por bem fazer fracionada,
porque ele já tinha feito uma MAV, uma radiocirurgia pregressa, dose única, na época a Gamma só fazia dose única, então nós fizemos essa dose única. E ele concluiu, para nossa felicidade, da mãe também, ele ocluiu. Essa paciente é super interessante, é uma MAV frontal, ela foi embolizada 4 vezes. E depois foi mandada para nós irradiarmos. Ela ocluiu rapidamente. Vocês veem que ela ocluiu em 2000, ela ocluiu em um ano, 24 meses após a radiocirurgia. Ao meu ver, essa paciente não deveria ter sido tratada com a dose alta que nós tratamos. Nós tratamos ela com uma dose de 1.700. Eu acho 1.700 alta. Esse paciente teve atualmente uma crise convulsiva. Eu acho que deve ter tido alguma lesão aqui junto ao lugar que nós irradiamos. E eu até preciso ligar para ela, se ela quiser falar comigo, para eu saber se realmente tem o que eu acho ou não. Esse é um outro pacientezinho, a MAV foi embolizada, e ficaram 2 nidos residuais, em que com a radiocirurgia também. Mas aqui foi feito 2.000, aqui é uma gota de MAV também, para ser 2.000. Agora, esse paciente é o mais importante de todas. É a primeira paciente, ela foi tratada em 1994 no Einstein. O tratamento foi bem feito. Eu participei juntamente com os neurocirurgiões e os radioterapeutas de lá. A gente discutiu a dose. Eu digo que tudo foi discutido e, em comum acordo, ela foi tratada na dose de 1.450, 1.500, mais ou menos isso. E a gente embolizou também o aneurisma que ela tinha. Vocês vão ver aqui, o aneurisma foi embolizado. Teve que embolizar a artéria, ela ficou com uma dificuldade na dorsiflexão do pé. Então, aqui, eu já estava acompanhando ela há mais essa paciente ela foi acompanhada por 7 anos. Ela foi acompanhada por 7 anos. Então, aqui eu já tinha uma MAV residual pequena, são 7 anos. E ela ficou... Por que ela foi acompanhada por 7 anos? Porque acho que ela ficou sem convênio. Então, aqui, depois de 7 anos, tinha esse resíduo de MAV pequenininho aqui. Então, ela fez mais 1.600 centigrade na isodose de 50% e ela teve uma rio de complicação. Ela teve uma grande complicação, essa moça ela ficou com uma dor central. Então, aqui eu coloquei, em termos de retratamento, quando o NIDUS é fora, uma das causas da falha é quando o NIDUS é fora. Porém, isso não é comum, acontece, tem até vários trabalhos publicados com isso, mas não é isso que acontece. Às vezes o NIDUS é dentro, pequeno, por exemplo, mas só tem hipersenal em T2. Aí você repete, a minha opinião, acho que tem que repetir isso aqui. Se o NIDUS é menor, segundo a radiologia, interrogável também. Se o NIDUS é igual, são marcas que às vezes não respondem. Então, o que eu acho? Que o importante é, se possível, quase sempre, tratar MAVs com uma radiocirurgia com uma dose única. O resultado não é igual e o índice de complicação é maior nos retratamentos. Então, aqui eu coloquei só para elucidar aqui o que eu acho, porque se o NIDUS estiver dentro, estiver pequeno, hipersenal e T2, você vai bombardear a cabeça do paciente e vai complicar a situação. Então, às vezes, um paciente... uma questão que eu tenho é que se o paciente que tem uma oclusão parcial do NIDUS, se ele já não ocluiu para não sangrar. Dizem que não, mas eu acredito que sim. Então, é a minha opinião desses anos aí que eu tenho de radiocirurgia. Então, vamos lá. Então, aqui foi eu vou passar rapidamente das MAVs de baixo grau. Eu já falei que são de indicação neurológica absoluta de cirurgia. Então, aqui está um outro trabalho que eu mudei, mas esse trabalho aqui mostra que a alteração dessas MAVs pequenas, realmente elas são boas.
mas tem o risco de ter radionecrose de 8 a 1%. Então, você vê que não tem que ter não tem que ter lesão. Tem quatro pacientes irradiados, e 2 deles tiveram hipersinal, e para mim, eu considerei como uma complicação. A dose foi de 1.800, eu queria dar de 1.600. Então, a gente fica assim, muito, na realidade, é muito desapontador você estar fazendo tratamento que você não seja responsável, não possa ser responsável por tudo, né? Então, a história natural, a cirurgia comparada com a história natural é superior. E aqui o Aruba mostrou, né, em 5 a 10 anos, a oclusão com radiocirurgia de 72% a 87%, e a oclusão, o risco anual de sangramento é de 1%. E stroke, né, AVC e morte ocorreu em 10% dos pacientes. Então, a radiocirurgia também não é nada inócua. Aqui, a espécie Martin grau 1 ou A de Pons, né, tem um risco pós-operatório, porém ele é geralmente temporário. Então, depois de algum tempo, o paciente fica bem. Então, a ressecção é realmente o padrão ouro. E se o paciente tem alguma condição médica, alguma dificuldade médica ou recusa a craniotomia, a radiocirurgia é uma alternativa também para esses pacientes, igual eu tratei esses 4 pacientes. Então, aqui também é do Aruba, né, que mostrou das malformações grau 1, malformações, ali apagou, mas é grau 1 também, intervencional, do medical arm, que foi o superior, depois eles suspenderam. Então está aqui, a microcirurgia, ela tem uma alta taxa de resposta. Quer dizer, as MAVs com menor que 3 da espécie Martin, e lesão que inclui as rupturas, né, são minimamente, com mínima probabilidade, tratadas com radiocirurgia. Vários pacientes, quer dizer, foram bem selecionados com relação ao acompanhamento desses tratamentos multimodais, e eles vão estar terminando. Esse trabalho está em andamento, já tem alguns trabalhos que foram publicados além desse trabalho. Então, a conclusão aqui é que a cirurgia ela é realmente o que tem que ser feito quando que é preferida, e o grau 1 e 2 quando tem o grau 1. Então, aqui uma paciente, essa paciente foi descoberta a MAV dela, ela tinha 5 anos de idade, ela ficou esperando até 22 anos, depois eles me procuraram para fazer a rádio, o médico encaminhou que ela não queria ser operada e preferia um tratamento conservador. Ela está ótima, ela é uma paciente que não vai complicar nada, ela é uma paciente que eu tive a liberdade para escolher e definir a dose e o alvo. Então, se eu complicar alguma coisa, eu vou ser responsável. Então, a gente fica contente quando a gente tem um paciente assim, porque a gente tem como definir melhor o planejamento. Aqui uma outra pacientezinha, que tem uma MAB também na região temporal, que foi indicada por um neurocirurgião. Então, tem alguns pacientes... Não, essa é a MAB, é a mesma, tá? Desculpa. É indicada pelo neurologista, e que essa moça não quis ser uma moça muito bonita, cheia das histórias, que ela não queria nem pensar em cirurgia. Ele é um jogador... Então, ele é um jogador de basquete de São Caetano, só que ele apresentava uma hipoagregação plaquetária, e disseram
que era realmente muito complicado fazer a cirurgia dele. Ele tinha procurado um cirurgião em 2015, e aí fica complicado, porque o cirurgião orientou ele que se sangrasse, ele podia ficar cego, surdo, mudo. Mas ele recomendou a cirurgia se sangrasse. A família saiu de lá correndo e não quis operar, passou por um outro neurocirurgião, que me encaminhou o caso. Eu liguei para ele de volta, para ele talvez operar, porém ele disse que não, que ele já tinha visto muitas coisas por aí e que ele preferiria que eu irradiasse. Então foi feito, estamos aguardando para fazer um controle, ele está bem. Essa MAV eu fiz um controle dela há um ano, ela vai fechar. E por que ela vai fechar? Porque eu já tenho certeza, já vi na ressonância, o resto que tinha lá praticamente eu esperei mais um ano só para não fazer uma angiografia de forma desnecessária. Então está aqui, esses foram 2 tratados. Agora não sei se você está na Gama Life, eu perdi agora, mas espera aí. E tem esse aqui, um outro paciente, que esse foi feito um diagnóstico quando tinha 5 anos de idade, não ficou nenhuma sequela, ele tinha uma fístula pial que foi embolizada. E no controle da fístula pial, depois de um tempo, ele foi visto que tinha uma MAV profunda de 1,5 centímetros. Então foi enviado para, se possível, para fazer tratamento com radiocirurgia. Então a gente fez a radiocirurgia. Aqui também, eu liguei para o neurocirurgião, perguntei por que ele não queria operar. E é complicado, depois que o neurocirurgião fala que o risco é grande, aí a gente acaba ficando também numa encruzilhada. Mas vocês veem que de todo o tempo aí que eu estou fazendo radiocirurgia, 25 anos, aí a gente tem 4 radiocirurgias com MAVs grau 1 e 2. Isso eu já mostrei para vocês com relação a retratamento. Nós fizemos um trabalho, foi feito aqui uma tese com os nossos dados, e que mostrou que quando tem MAVs, fístulas arteriovenosas não tratadas, na MAV associa depende da quantidade de fístula arteriovenosa, quanto mais fístulas você tem um baixo índice de cura. Então, quanto mais fístula, menor o índice de cura. Isso está estabelecido, porém, a gente acabou mostrando isso aqui no levantamento estatístico que foi feito. E eu já sabia da minha tese também, que a embolização pós-radiocirurgia não é superior e nem inferior. É basicamente a mesma coisa. Então, por que não radiocirurgia? Eu coloquei isso aqui rapidinho, terminando. As pessoas sempre perguntam, e eu ainda continuo achando isso que eu estou achando aí. Os angiomas são superficiais, subcorticais, geralmente áreas eloquentes. Isso leva você a pensar que é uma dose não efetiva, no tronco bulbo-mesencéfalo, por exemplo. Ela não dispõe de parede, como é que oclui. O alvo ainda estava, hoje menos, em discussão. Não há como comprovar a função à radiocirurgia. Resposta. Aqui eu queria só acrescentar mais um pouquinho que a dose geralmente é de ponte, tronco e bulbo, mesencéfalo, essas coisas. Você não consegue dar uma dose efetiva. Então, o que aconteceu? Foram publicados 5 trabalhos em 1990 pelo pessoal de Pittsburgh, pessoal da Gamma de Pittsburgh, o Kondzioka. Então, o primeiro trabalho que eles publicaram, ele publicou, então eu não consigo achar mais esse artigo. Ele teve óbitos, acho que 3 óbitos em 5 pacientes que ele tratou. Então, ele estava tratando com uma dose muito alta, tudo bem. Aí foram decrescendo a dose, até que chegou num ponto definindo o alvo melhor. Então, hoje, na literatura internacional de radiocirurgia, vocês vão ver que
é possível se tratar com radiocirurgia os angiomas cavernosos. Então já se justifica o tratamento. Eu até hoje eu nunca tratei nenhum, o único que eu recebi eu encaminhei para ser operado. Eu nunca mais vi nenhum paciente também, talvez seja por isso. Então, só para complementar esse finalzinho, muito obrigado. Doutor Evandro, muito obrigado pela excelente aula. Eu vou abrir aqui neste momento para perguntas, não sei se a doutora Leila, o doutor Clemar também tem um comentário para fazer. Doutor Evandro, eu vou fazer uma pergunta, mas na verdade eu sei a resposta, mas é para o senhor falar para eles a questão mais ou menos quanto tempo demora para fechar a MAVE. Porque uma das coisas que muitas vezes acontece o paciente acompanha não só com a gente, Leila, está falhando. Está me ouvindo? Eu não estava. É quanto tempo que demora, mais ou menos, quanto tempo que demora para fechar a MAVE? Isso, porque muitas vezes o paciente acompanha com a neurocirurgia também e acabam pedindo angiografias durante o período que a MAVE fecharia. E que, na verdade, isso às vezes só coloca o paciente em risco, né? Então, geralmente, às vezes, mesmo que a ressonância diga, parece que a MAVE fechou, às vezes a gente espera um tempo, né, para pedir a angiografia. Se a ressonância parece que a MAVE fechou, você tem 3 anos, eu acredito, ou mais, você está autorizado a fazer. E você viu esses pacientes aí com que eu tenho MAVEs pequenas, que eu vou solicitar com 2 anos. Porém, eu já estou vendo que não tem mais MAVE lá. Então, ao meu ver, no mínimo 3 anos, no mínimo. O que começou no início era 3 anos. E aí, com 3 anos e 1 mês, 3 anos e 3 meses, o cara já estava retratando o paciente. E isso depende, é claro, do caráter. Então, hoje, uma MAVE, você só pode dizer que não vai ter efeito, um pouco efeito, ou que você vai ter que tratar de novo, ao meu ver, depois de 5 anos. Então, a MAVE era o que geralmente pode acontecer, mais em termos de estatística, é que a resposta seja ao redor do 3º ano, mas eu digo após o 3º ano. Dependendo da situação, dependendo da MAVE, dependendo da ressonância, mesmo que sugira que a ressonância sugira que tenha ocluído, eu prefiro ocorrer, porque postergar, eu não vejo vantagem nenhuma em você antecipar uma anjo se você tiver qualquer dúvida que tenha alguma coisa patente. Porque, geralmente, eu acho que a gente acompanha mais as MAVEs, né, a gente acompanha mais por 7 anos, 5, 7 anos. Porque a MAVE, você viu, eu mostrei mais aqui, que depois de 7 anos ela quase ocluiu no período. Ela foi tratada com 3 anos, e depois teve que esperar porque perdeu o convênio, e com 7 anos ela praticamente ocluiu, e eu deveria ter abortado aquele tratamento. Eu deixei para ser tratada, ela estava com frame de estereotaxia, eu me arrependo hoje absolutamente. Quer dizer, um paciente que você entendeu? E, na verdade, muitas vezes a gente acaba repetindo uma angiografia só para aliviar a nossa ansiedade, né? E acaba sendo um risco a mais para o paciente. Às vezes não há necessidade. Um risco a mais, desnecessário, não vai adiantar absolutamente nada. A gente tem que lembrar que é um exame invasivo. E qual a vantagem você vai ter? Se você está com 5 anos, tem 5 anos, tudo bem. Aí você vai discutir, com 3 anos eu acho nunca. Mas se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida que você tiver com 3 anos, não faça com 3 anos. Vai fazer 3 anos para quê? Então você faz com 5. Aí com 5, você rediscute uma reirradiação nesses pontos que eu falei aí, quer dizer, que são muitos pontos a serem considerados para se reirradiar. A complicação é maior e a resposta é menor. Não adianta falar que é tudo igual. Estou falando de experiência própria. Não é o artigo que o pessoal publica, porque publicações, vocês sabem, vocês são na cidade universitária, vocês estão na faculdade, vocês são muito mais acadêmicos do que eu, e vocês sabem que os artigos são tendenciosos. E
só lembrar que já aconteceu com a gente, né, doutor Evandro, de reindicar o tratamento, o retratamento em pacientes com mais de 5 anos. E aí, para não repetir uma angiografia, a gente foi repetir a angiografia no dia do planejamento, com o frame, e quando repetiu a angiografia, a gente optou por retirar o frame sem retratar, e esse paciente fechou completamente a MAV depois. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer para o doutor Evandro? Doutor Com relação aos também. angiomas cavernosos, vocês fizeram algumas perguntas de complicações. Nós temos algumas complicações irreversíveis. Claro que a gente tem que trabalhar ao máximo. Hoje, a gente não tem tido muita complicação, porque a gente tem trabalhado com uma dose inferior a 2.000 e superior a 1.400, a 1.500, mais ou menos assim, de 1.400 a 2.000. Para não ter... Antigamente, as doses eram muito maiores. Na época do Steiner, o pessoal tratava com dose muito maior. Quando eu falei daquela MAV que eu tratei com 1.450, o Steiner falou, isso é anedota. E ela fechou, ela quase fechou, entendeu? Então, é assim. Alguém tem mais algum comentário que fazer? Doutor Clemar? Ela foi tão ruim assim que ninguém tem dúvida? Não, eu acho que a aula foi muito boa, doutor Evandro. A minha dúvida foi só para enfatizar as questões com os residentes, para eles aprenderem. O que eu esqueci um pouquinho foi dos órgãos em série, em paralelo. Depois a gente, você sabe já, mas a gente confirma isso. Aqui é interessante, teria sido interessante eu poder ter explicado para eles, mas eu me enrolei, eu me esqueci de direito como é. Doutor Evandro. Parabéns, Evandro. Obrigado aí. Eu não tenho perguntas agora no momento. Obrigado. Doutor Evandro, só fazendo uma pergunta, em relação à experiência do senhor de MAVs, mais de fossa posterior, se o senhor tem experiência com a parte de radiocirurgia em relação à taxa de complicação, às vezes veiculado já pensando no compartimento que não tolera tanto edema, nem... Olha, então, eu tenho pouca experiência. Tenho muito pouca experiência. Aqui no HC nós irradiamos muito poucas. As complicações e o limite para você irradiar de dose é muito maior quando se trata com Linac, e quando se trata com a Gamma Knife você consegue entregar uma dose maior. Agora, tive dificuldade há um tempo atrás de tratar uma MAV de bulbo, entendeu? Então a gente tem que estudar anatomia, aquele livro do Seven lá, que vocês sabem, ajuda a gente a definir, estudar um pouco de anatomia, mas é claro que só aquilo lá que eu vou ver de anatomia, não vou ver mais nada. E para ajudar a definição do alvo. Eu tenho visto MAVs que não só eu tratei, que outras pessoas trataram, que tem evoluído bem, mas nós aqui no HC, nós temos, eu não me lembro, muito poucas MAVs. Eu tenho uma MAV que tratou no outro hospital, na época que eu era mais jovem, na beneficência, que é uma MAV que fechou, por incrível que pareça, é uma MAV perimesencefálica que fechou com 1.300 centigraus. Então ela fechou com dose baixa, a dose de limite, a dose do constraint, que é a dose de limite da ponte. Viu, Gustavo? Muito obrigado, cara. O Thales, o Clemar, que me deu uma força aí. A gente vai ver o que consegue preparar para vocês aí de neurinoma, hipófise. A gente já tem alguma coisa preparada, vamos ver se a gente consegue enxugar um pouco essas coisas. E qualquer coisa, depois que tiverem dúvida também, a gente pede para a Leila dar mais aula para a gente. Pronto. Entendeu? Que isso, doutor André. A gente agradece pela disponibilidade, pela excelente aula do senhor. É um tema realmente que a gente não tem tanto contato durante até mesmo a graduação, e a gente considerando aqui mesmo o nosso serviço aqui do HC, mas é sem dúvida um assunto que a gente tem que ter como recurso e pelo menos compreender como é que funciona a parte de indicação, até para aqueles casos que a gente vê no dia a dia, a gente tem dificuldade, até dividir, né,
a conta final com alguém que tenha mais experiência, como o senhor, a doutora Leila também. Eu acho que é muito, muito válido mesmo, bem interessante a aula. Agradeço mais uma vez. Ok? Eu agradeço. Então eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar a aula. Próxima semana a gente divulga mais uma vez a aula do senhor, tudo direitinho. E queria agradecer mais uma vez em nome de todo mundo, em nome dos residentes. Para mim é uma honra, né, dar uma aula para vocês, uma escola tão bem formada, de um número de residentes e médicos muito competentes, brilhantes, entendeu? Conheço a maioria. Vocês são diferenciados, eu sou de fora, e eu sei a diferença que tem você se formar em uma escola de ponta, igual vocês têm. Com certeza vocês terão muito sucesso. Tá bom, obrigado, Evandro. Vou desligando aqui, mas muito obrigado mais uma vez. Ok.